Oi, gente, vamos ler mais um pouquinho da LDB, seção 4, seção 4A, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio, subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Artigo 36c. A educação profissional técnica de nível médio articulada prevista no inciso 1 do caput do artigo 36b desta lei será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Concomitante, oferecida a quem ingressa no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Artigo 36d. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitação ao prosseguimento de estudos na educação superior. Parágrafo único do artigo 36d. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articuladas, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho.
Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e ensino médio na idade própria e instituirá instrumento para a educação e aprendizagem. A idade apropriada que é falada aqui é até dos 4 aos 14 anos para educação, para o ensino fundamental e dos 15 aos 17 anos para o ensino médio. Essa é a idade apropriada. Parágrafo 1 do artigo 37. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular. Na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudo em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Para capítulo 3 da Educação Profissional e Tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou
por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Capítulo 4 da Educação Superior. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento dos problemas no mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover a extensão aberta, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. De graduação
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital. Assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Parágrafo 2. Num caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3. O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. No caso de instituição pública, o Poder Executivo, responsável por sua manutenção, acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1 deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafo 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina. Artigo 47.
Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 primeiras formas concomitantemente em página específica na internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título, grade e corpo docente. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações que trata esta lei. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, ou observando o seguinte: caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou curso, sua titulação abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua ou intermitente. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicado por banco examinador especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados
e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo único do artigo 49. As transferências ex ofício dar-se-á na forma da lei. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Um terço do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas no campo do saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: criar e extinguir em sua rede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Firmar contratos, acordos e convênios. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Administrar os rendimentos
e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo único. Garantir a autonomia didático-científica das universidades. Caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre a criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração da programação dos cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores, planos de carreiras docentes. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos conforme acordo entre doadores e universidades. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao Caixa Único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do pessoal. No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários atendidas às normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para a aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. As atribuições de autonomia universitária poderão ser atendidas às instituições que comprovem a alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino superior por ela mantidas. Artigo 56. As instituições públicas de ensino superior poderão, ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional local e regional. Parágrafo único do artigo 56. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão
colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como das escolhas de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula. Bom, vamos parar por aqui. O próximo vídeo a gente vai ler a partir do capítulo 5 da educação superior. O meu objetivo aqui neste vídeo é ler e compartilhar minha leitura com vocês. Tchau, tchau.